de pensar sobre o grupo, como que estava nesse momento. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles e hoje nós estamos aqui com a Gabriela Pérez, a Paula Gabriela e o Luiz Paulo, numa edição especial Teática Inversiva, o terceiro episódio dessa série de entrevistas que a gente está fazendo sobre a Semana da Invex. Em cada entrevista a gente escolhe uma geração diferente de inversores e busca saber as vivências deles com relação à técnica da Invex e na participação da Semana da Invex. Caso você não saiba, a Semana da Invex é o maior evento de Invexologia que existe. E caso você queira saber um pouco mais, eu recomendo você assistir os outros 2 episódios que já saíram sobre o Teatro Inversivo Especial, certo? Bom, o tema de hoje é sobre lucidez precoce na Semana da Invex. Então, antes de a gente partir para as perguntas, eu vou começar apresentando o mini currículo dos entrevistados. A Paula Gabriela tem 21 anos, é natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é graduanda em nutrição e atua em serviço financeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2017. A Gabriela tem 24 anos, é natural de Cascavel, Paraná, reside também em Foz do Iguaçu, analista financeira e é voluntária da Conscienciologia desde 2015. O Luiz, ele tem 25 anos, é natural de São Paulo, também reside em Foz do Iguaçu, é consultor financeiro e voluntário da Conscienciologia desde 2015. Bom, então, sem mais delongas, vamos para as perguntas. Então, eu gostaria de começar pedindo qual foi a motivação de vocês para participar da Semana da Invex pela primeira vez e em que ano que foi essa participação? Tá, posso começar falando? Pode começar. Tá, a minha motivação foi que em 2015 eu entrei no Greenvex e já logo de cara eu já percebi muita diferença do holopensene invexológico do holopensene conscienciológico mais geral, do IPC, então isso eu já senti muito mais afinidade com a invexologia. Mas até então eu não tinha intenção de vir para a Semana da Invex, embora o pessoal do Greenvex estivesse se organizando para vir também. Até que teve um dia que, na época, o Felipe Colpo era coordenador do técnico científico, junto com, acho que a Virginia Ruiz, na época, não lembro muito bem. Daí eles fizeram uma reunião por Skype, na época, para perguntar se a gente queria ir e tudo mais. E né, fazer os esclarecimentos da importância da Semana Invex. Aí o Felipe, ele me contou a história, não sei se vale a pena entrar em muitos detalhes, mas daquela história de que em 2004, quando a Simvex foi lançada, abriu-se a porteira dos cursos intermissivos, porque as Consex vieram aqui ver o que estava acontecendo, porque elas precisavam sentir as energias da Simvex para poder ressomar. E naquela reunião online mesmo, eu lembro que eu estava no terceiro ano, então estava pensando na minha profissão e tudo mais. Eu sei que todos os meus problemas pessoais pareciam extremamente pequenos e eu comecei a ter um sentimento de que eu faço parte de uma Max Proex grupal. Deu esse sentimento, assim. Eu fiquei extremamente impactado com aquela reunião que o Felipe participou. E na época eu não sabia explicar muito bem porquê, mas foi essa sensação que eu tive, de que a minha vida era muito pequena e eu precisava participar de algo maior. Daí eu comecei a me organizar, eu lembro que eu arrumei um trabalho temporário para conseguir pagar as despesas e tudo mais, e eu consegui vir aqui em 2016. Então foi mais por causa disso, por causa dessa afinidade que eu já tinha com o grupo, mas o que me desassediou e fez eu me posicionar foi essa conversa com o Felipe. Então aí mostra também a importância da gente fazer as reuniões com o Greenvex para poder fazer esses crescimentos, que pode ser decisivo na vida da pessoa. Bacana. Bom, na minha experiência, então, só para contextualizar um pouquinho também, foi no mesmo ano que o Luiz, né, em 2015, foi na verdade quando eu acessei a técnica da Invexis a partir de um TPIE, que é o Teoria e Prática da Inversão Existencial. Ele é um curso de entrada aqui da Sinvexis e a instituição levou, né, fez uma itinerância para Cascavel, que era a cidade onde eu residia, né, minha cidade natal. E foi mais ou menos em julho de 2015 esse curso e que me startou assim essa necessidade mesmo de me aprofundar, de conhecer mais a técnica da Invexis, né? Me identifiquei ali principalmente, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a ideia da assistência desde a juventude. Então, ainda em 2015, depois desse TPIE, eu em conjunto com alguns participantes do mesmo curso, ali da mesma turma, a gente se movimentou e fundou um Greenvex em Cascavel. E aí eu participei desse Greenvex ali no segundo semestre de 2015, né? E em outubro de 2015 foi quando eu formalizei o meu voluntariado aqui na Sinvexis. E aí, no final do ano, eu fiz um movimento, assim, de saída da casa dos pais, né? Me mudei de cidade, muito em função também dessas necessidades que eu mapeei no TPIE,
né, e participando do Greenvex, eu fui verificando essa necessidade, né? O que pode alavancar, assim, meu amadurecimento? O que faz mais sentido? O que eu preciso priorizar? E dentre essas priorizações estava o processo de saída da casa dos pais. Então, eu realizei essa mudança no início de 2016, né? Que foi quando eu comecei a faculdade lá em Curitiba. E aí eu fiz essa mudança e eu só participei da minha primeira semana da Invex em 2016. Então eu já estava com um vínculo no voluntariado da Sinvex, já estava participando de Greenvex quando eu vim participar da semana da Invex pela primeira vez em 2016, que foi o mesmo ano que o Luiz participou. Então, eu acho que a motivação foi a própria confluência, assim, né? O próprio fluxo que eu já estava no voluntariado, ali participando de Greenvex, vendo, né, os voluntários se mobilizando para participar. E aí eu embarquei, né? Eu fui junto, também tinha muito incentivo dos voluntários aqui de Foz do Iguaçu, né, da sede da Sinvexes, fazendo, né, esse esforço de aglutinar ao máximo os inversores aqui na Semana da Invex. Assim, a primeira semana da Invex que eu participei, ela foi em 2017, foi um ano depois, né, dos dois. Mas eu entendo, assim, que a minha motivação para participar da semana da Invex naquele ano, né, teve muita relação com o meu próprio posicionamento inversivo, né? Então, assim, lá no final de 2016, mais ou menos, eu comecei a me perceber saturada do padrão que eu estava vivenciando ali, estava muito imersa ainda no porão consciencial. E aí eu comecei a ficar um pouco saturada daquilo e pensei, não dá mais para ser assim. E aí eu comecei a estudar Conscienciologia. Os meus pais, né, o meu pai ele já era voluntário da Conscienciologia. Eu já tinha interesse pela Conscienciologia, mas até então eu não tinha ouvido falar de inversão existencial. Por mais que eu já tinha feito cursos no IPC e tal, ainda não tinha acessado a Invexologia. E aí, voltando para esses estudos da Conscienciologia, assim, eu vi a tertúlia da IPS, né, sobre Greenvexologia. Há um tempo atrás, também, antes dessa tertúlia, eu lembro que eu fui lá no IPC, o pessoal olhou pra mim e falou, nossa, você é jovem, você tem que conhecer o Greenvex. E aí eu lembro que me apresentaram lá pro Luiz, eu conversei com o Luiz, a gente participou de uma palestra junto, né, Luiz? Você comentou lá sobre a Invex, sobre o Greenvex, só que não tinha ainda caído a ficha, né? Aí eu tava ali, né, estudando, né, meio assim, dando uma olhada. E aí nessa tertúlia da IBS, que ela tava falando de Greenvexologia, né, eu recebi uma intuição, assim, pra ver a tertúlia nesse dia. E aí aquilo caiu a ficha, assim, eu falei, não, é isso que eu quero participar do Greenvex, eu quero aplicar a Invex, eu vou atrás disso. E aí, a partir desse posicionamento, eu entrei em contato com a IBS. Eu falei assim, IBS, sei que tem um Greenvex lá em São Paulo, como que eu faço para participar? O que eu preciso fazer? Ela era coordenadora geral na época dos Greenvex, né? E aí ela foi me dando as orientações, só que assim, não tinha como eu participar do Greenvex na época, né? Porque eu morava a 4 horas de distância do Greenvex São Paulo e eu não conseguia ir todas as semanas para lá. E aí ela falou assim, de repente, vamos ver se você consegue fundar um aí. Aí, a priori, eu pensei, não, é impossível, né? Uma cidade de 13 mil habitantes, quem que vai fundar Greenvex comigo? Mas eu falei, beleza, vou indo aqui. E eu lembro que naquele momento divulgaram o curso Princípios da Inversão Existencial, que era um curso online, EAD, e eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer, é o primeiro curso aí, eu lembro que era bem em conta na época, assim, fiz o curso lá, e nesse curso eles divulgaram a Semana da Invex. Aí quando divulgaram a Semana da Invex, eu pensei assim, eu vou pra aí, né? A princípio eu não tinha entendido muito bem que era a Semana da Invex, eu sabia que era um encontro com várias pessoas, né, que aplicavam a Invex, pensei, eu vou, é pra Foz, sempre quis ir pra Foz mesmo, né, pra conhecer a Conscienciologia melhor e tal. Falei, eu vou pra lá então. Aí eu lembro que eu depois fui ajustando assim com o pessoal, né, pra ver, de repente, inscrição, proposta financeira, umas coisas assim. E acabei vindo pra Semana da Invex, e aí tudo deslanchou, né, vamos dizer assim. Mas eu entendo que a motivação principal foi essa questão do próprio posicionamento invexológico mesmo. E aí, na época, eu tinha 15 anos, então foi interessante, assim, porque eu fui me saturando, aí depois vim pra cá e eu lembro que deslanchou, assim. Ah, que bacana. Bom, então eu já vou pegar um gancho dessa questão do posicionamento invexológico, né? E eu gostaria de saber de vocês, após a participação nessa primeira semana da Invex, quais posicionamentos importantes que vocês firmaram que ajudaram a fortalecer essa aplicação da Invex para vocês?
Quer começar agora? Você que falou do Fala. posicionamento? Sim, então, ó, semana da Invex, cheguei aqui, tive um banho de loja, né? Porque eu cheguei lá no CAEC, falei, nossa, que isso, né? Porque eu senti muita afinidade, assim, com o CAEC, eu era como se, assim, eu já tivesse ido lá antes, né, de repente ressomar. Aí eu vim aqui pra Sinvex, senti muita afinidade com todo mundo, assim. Eu fiquei chocada, assim. Fiquei, não parecia real, sabe? Eu lembro que eu fiz lá o TPE, né, o Teoria e Prática da Inversão Existencial, e eu lembro que depois a gente ia comer pizza e tal, e eu olhava pra todas aquelas pessoas interessadas na Invex e falando, nossa, isso é um sonho. Tipo assim, eu tô com amigos, pessoas que têm interesse, né? E aí, enfim, teve esse choque, assim, de realidade e esse entrosamento, assim, com o grupo. E aí, em relação aos posicionamentos, depois, né, a Semana da Invex com certeza fortificou muito o posicionamento. E eu lembro que, assim, eu saí da Semana da Invex assim, eu vou mudar pra Foz do Iguaçu, vou ser voluntária, vou mudar minha vida, vou ser docente. E aí, né, enfim, fiquei muito eufórica, né, fiquei meio até fora da casa, né? mas no fim das contas as premissas estavam certas, né? Eu depois me planejei para vir para Foz do Iguaçu. Na semana da Invex mesmo, eu consegui já fazer voluntariado. Eu lembro que até me abriram uma exceção para participar do curso de campo na época para eu já iniciar o voluntariado. Então, a partir da semana da Invex, vim para Foz do Iguaçu, já iniciei o voluntariado e, né, dei andamento nessas questões aí de mudar para Foz do Iguaçu, de fazer meu primeiro max planejamento infectológico. Então tiveram bastante posicionamentos assim importantes. Entendi. Na minha experiência, assim, em termos de posicionamento, eu acho que a primeira semana da Invexis teve essa característica que essa característica em específico acaba se repetindo nas outras semanas da Invexis, né? Porque é uma reunião ali, né? É uma aglutinação, então esse senso de grupalidade ele fica muito forte. Eu, né, lembro que isso foi algo que me marcou muito na primeira semana da Invexis e ela acabou, na verdade, fortalecendo algumas ideias, assim, alguns posicionamentos que eu já estava procurando desenvolver. Antes, né, até de participar da Semana da Invex, eu já vinha fazendo essa reflexão de mudança para Foz do Iguaçu. Quando eu conheci, né, quando eu acessei a inversão existencial naquele primeiro TPIE, eu já tinha, né, pensado nisso, já estava iniciando o movimento de mudança para Foz do Iguaçu. Acabou não dando certo em função da faculdade, aí por isso eu fui para Curitiba antes de me mudar para Foz do Iguaçu, que eu me mudei em 2021. Então, a Semana da Invex eu lembro que teve essa característica, assim, fez sentido, ainda mais sentido estar aqui com o grupo. E em 2016 eu lembro que foi um marco pessoal, assim, para mim, no sentido de que foi o ano que eu saí da casa dos meus pais, né, que eu me mudei, que eu assumi diversas outras responsabilidades que tiveram efeitos importantes, assim, na minha Invexis, na minha vida como um todo. E eu lembro também que, do ponto de vista institucional, foi quando houve o lançamento da sede administrativa que a gente tem aqui no campus de Invexologia. Então, foi um evento com muita energia, assim, com muita gente, e aquilo vincou mesmo. Fez muito sentido estar ali presente naquele momento, né? E eu também lembro até a Ana Catarine, que estava aqui na segunda parte, né, do Teática Inversiva que vocês publicaram. Ela comentou, ela trouxe um pouco disso, né, que em 2016 veio um grupo, assim, né, que fez esse movimento de mudança para Foz do Iguaçu. E eu sentia essa necessidade de também fazer parte. Não foi naquela fase da vida, né, foi um pouco depois, mas eu lembro, assim, desse posicionamento de mudança para cá ser muito vincado, assim, né? Entendi. Indo na linha, assim, da Gabi, foi bem parecido a minha experiência com a dela. Então, a primeira coisa que me marcou foi esse senso de grupalidade. Então, eu vi que tinha no Greenback São Paulo, tinha umas 8 pessoas na época que pensavam mais ou menos igual a mim, tinham os mesmos objetivos de vida, um temperamento parecido, que eu tinha afinidade. E eu vindo para Foz e vi que tinha outras 60 pessoas iguais. Então, isso para mim já impactou muito. Só que, além disso, foi interessante a percepção de um certo revezamento de grupo, que na época eu percebi. Hoje eu tenho um pouco mais lucidez do que estava acontecendo na época, mas isso é interessante como que já dava para perceber. Então, como a Gabi disse, teve a questão da mudança para Foz.
Então, várias pessoas, acho que na época 7, 8 pessoas, não lembro exatamente, mas por aí, se mudaram da cidade delas para vir para Foz, que eram pessoas que eram coordenadores de GreenVex, estavam à frente da Invex nas suas localidades e decidiram se mudar para Foz. E na época, antes dessas pessoas decidirem e se posicionarem publicamente a se mudar para Foz, começou um movimento extrafísico que dava para perceber que algo do gênero já estava acontecendo. Então, eu não lembro muitos detalhes agora na época, eu tinha que revisitar minhas anotações para dizer mais detalhes, mas basicamente dava para perceber esse movimento de mudança. E com esse movimento de mudança, na época, eu não tinha intenção de vir para Foz do Iguaçu, eu ainda queria fazer faculdade lá em São Paulo e tudo mais. Só que o que eu percebia? Que na época, acho que a Ana e o Igor Moreno coordenavam o GreenVex São Paulo, e eu era integrante. E na época eles iam sair, e daí era eu e o Minoru que eram os mais experientes. Daí eu fiquei, nossa, mas eles estão vindo aqui para Foz, provavelmente eles vão vir, então daí eu vou ter que coordenar o GreenVex São Paulo junto com o Antônio. Só que daí eu vou ter que me formar docente também, então vou ter que assumir mais protagonismo também no voluntariado do GreenVex São Paulo, porque eles vão estar lá, eu vou estar aqui e vou ter que sustentar as coisas aqui. Então, e o que é interessante? Que junto com isso, nas conversas que a gente saía para comer e tudo mais, eu lembro que o Felipe Coupe saía bastante com a gente, o Marcelo e o Alexandre Nonato, né, que coordenavam, e falavam, olha, já faz mais de 20 anos que a gente trabalha com o Invex, precisa ter uma renovação na liderança, é importante as pessoas virem para cá, uma hora a gente não vai estar mais aqui. Então dava para perceber que aquele movimento de mudança das pessoas que estavam vindo para cá era para elas assumirem esses papéis de liderança, e daí elas vindo para cá, iam ter pessoas que iam ficar e iam ter que assumir a liderança lá nas cidades delas. Aí no caso, com o movimento dessas pessoas, na época foi o Igor Moreno, a Ana Catarina e a Ibis, que era no GreenVex São Paulo comigo. Daí eles fazendo esse movimento de mudança para cá, aí eu tive que assumir mais protagonismo, mais liderança na época no IPC São Paulo. E daí isso que meio que me ajudou muito mais a assumir a questão da inversão existencial, do posicionamento infecciológico, de fato querer ter uma produtividade maior dentro da conscienciologia e definir isso como propósito de vida. Foi esse senso de responsabilidade perante o grupo e essa percepção do revezamento grupal também. Então, foi mais ou menos isso. E para complementar também, acho bem interessante essa noção de link, né, que uma geração tem com a outra para a gente, de fato, conseguir materializar a Maxi ProEx grupal, né? E um incômodo muito grande que eu tive em 2016, nessa semana da Invex, foi o desconforto de ver colegas ali apresentando o trabalho e eu também sentindo aquela vontade, poxa, eu também gostaria de estar ali compartilhando as minhas experiências, né? O que eu posso fazer para, talvez, ano que vem, poder estar ali, né, escrever um artigo, publicar, apresentar para os colegas. E aí esse movimento a gente acabou fazendo no GreenVex em Curitiba. A gente aplicou uma técnica projetiva em conjunto e esse material ele gerou um artigo que a gente publicou no Congresso de 2017, né, que foram os encontros projetivos do GreenVex Curitiba. Então, acho que isso também tem a ver com o posicionamento que você trouxe, assim, né? Eu vendo ali os meus colegas apresentando, também senti, em função dessa força do exemplarismo, essa vontade também de estar ali no outro ano, né? Sim. Uma questão que eu queria comentar em cima disso, que você falou, Gabi, acho que faz muito sentido, porque eu lembro que uma percepção que eu tive também, por isso e por várias outras questões, assim, eu tô atrasada. Tipo assim, já tem um monte de coisa, já tem pessoas, né, da minha faixa etária apresentando as coisas, fazendo as coisas, o GreenVex, e eu tô atrasada. Então eu lembro de ter sentido também esse incômodo, esse desconforto, tipo assim, cara, preciso correr, ó, o pessoal aí já tá mudando pra Foz do Iguaçu, aí eu lembro que deu até aquela euforia, né, aquela ansiedade, preciso também, mas é interessante isso, né, porque mexe com a nossa intraconsciencialidade mesmo, né, mexe com aquilo que a gente se planejou, mexe com essa questão da grupalidade, né. Mexe com tudo. Interessante que na primeira entrevista com os inversores veteranos, o Leonardo Silva também comentou dessa questão. Todo mundo, ele era mais novo também, todo mundo tá lá se posicionando para fazer, dando aula, né, apresentando as coisas, eu também quero. Então é interessante ver que em várias gerações esse impacto foi gerado, né? Sim. Justamente acho que esse é o objetivo da Semana do Invex, né? Exato. Um desses objetivos é ser um ambiente lucidogênico, né, digamos Exato. assim. E isso ajuda a aflorar os posicionamentos. E até a inversão existencial, a ideia é a gente se nivelar por cima, né? A gente vê quem tá melhor que a gente, né? E ver assim, eu também, exemplarista, eu preciso, como que ele tá fazendo, né? Como que eu posso fazer isso também? Né? Isso que é legal também, essas trocas permitem a gente reciclar muita coisa e se melhorar muito, né? Exatamente.
Bom, e a próxima pergunta é sobre as amizades formadas durante a semana do Invex. Qual que vocês veem que é o impacto dessas amizades formadas? Como é que elas ajudaram nesse momento de lucidez, nesse fortalecimento em conjunto de posicionamentos? Eu acho que a semana da Invex, em função dessa característica, né, de fortalecer o senso da grupalidade, acaba, obviamente, impactando, né, na aproximação de amizades, de você se aproximar de pessoas que estão participando de Greenvex ou que estão aplicando a Invex e são de outras localidades. Então, acaba catalisando muito esse processo mesmo de conversar nos bastidores, às vezes aquela pizza que a gente vai comer depois do evento que também acaba estreitando os laços. Eu acho que também essa convivência, pelo menos na minha experiência, eu vejo que ajudou a quebrar alguns mitos também, né? Que a gente às vezes tem um referencial, às vezes por ver a pessoa desenvolvendo alguma linha de pesquisa ou apresentando em determinados fóruns, em ambientes, mas quando você tá presencialmente ali, vendo como a pessoa se manifesta, quais são as dificuldades e os desafios que ela enfrenta na vivência da Invexis, isso vai desmistificando, né? Vai quebrando alguns mitos. Então, eu acho que isso tem a ver, assim, com esse processo da amizade, assim. Ó, pra mim, Charles, foi um reencontro a semana da Invex, assim, né? Porque eu tava lá, né, morando em Conceição dos Ouros, uma cidade pequenininha, né, 3 mil habitantes, pessoas lá que eu convivia, era na minha escola e minhas irmãs, e, às vezes ia lá em São Paulo, esbarrava com o Luiz, né? Mas foram poucas vezes, né, Luiz? Mas aí eu vim na semana da Invex, assim, ver um monte de gente, mais ou menos ali da minha faixa etária, interessada na inversão existencial, e isso foi um reencontro. Assim, eu falei, cara, esse é o grupo evolutivo que eu quero conviver, assim. E eu lembro que, assim, na primeira semana da Invex, eu criei algumas relações, assim, que eu tenho como referência até hoje, assim, de amizades, né? Mas é interessante porque eu percebi, assim, que depois da primeira semana da Invex eu participei de todas. E todas eu fui aprofundando outras relações também que, de repente, na primeira eu não aprofundei. Então, eu entendo, assim, que a semana da Invex ela é uma mega oportunidade pra gente fazer essa estreitamento dos laços de amizade, assim, né? Mas, assim, ó, pra mim, em relação a esse quesito de amizade, foi um reencontro, assim. Eu lembro que eu vi a Gabi, vi o Luiz, vi a Gabi. E eu lembro que uma coisa que foi engraçado, que eu tava até comentando com a Gabi esses dias, que antes de eu vir pra Semana da Invex, eu já tava, assim, né, stalkeando todo mundo nas redes sociais. Então, assim, eu via lá, stalkeando a Simvex, né, eu via lá os vídeos do YouTube da Simvex, aí eu via os vídeos da Lais, eu via os vídeos da Gabi. Aí eu falei, nossa, olha que legal, a Gabriela, ela fez um indexograma. Aí eu vi o Luiz, né? Aí eu vi o pessoal, assim, eu falava, nossa, que legal, assim. E isso eu acho que é legal, sabe? Você vê a pessoa ali, nossa, essa pessoa aqui, ó, ela tá lá, eu vou encontrar ela na semana que vem. Você vai lá, encontra, conversa. Então foi bem engraçado, assim, Legal. foi bem interessante. Dentro disso que elas estão falando, eu acho que foi fundamental, continua sendo, no caso, as amizades com relação ao posicionamento da Max Pro X pra mim. Porque foi mais ou menos assim na primeira semana da Invest. Porque eu lembro que eu estava bem na época de escolher o vestibular e definir o que eu queria pra minha vida. E eu lembro que na época eu queria estudar em universidade pública, queria trabalhar com pesquisa, essas coisas todas. E eu lembro que eu ia nas universidades, visitava, via lá os projetos de pesquisa das pessoas e achava tudo super legal, né? Só que quando eu vim para a semana da Invex, além de eu já ter afinidade com a conscienciologia, quando o impacto com as pessoas, assim, aquilo foi muito mais impactante do que o próprio propósito da Sinvex, da conscienciologia e do objetivo em si da instituição, sabe? Mas que isso tem a ver com a questão do agente retrocognitivo inato e das retrocognições afetivas que acontecem, porque dentro da CCCI nós reencontramos pessoas que nós já estamos juntos há muitas vidas e tivemos juntos no curso intermissivo. E quando a gente encontra essas pessoas, a gente percebe que, na verdade, a gente tem uma responsabilidade com a Max Pro X grupal. E não é simplesmente fazer um trabalho de pesquisa aqui para apresentar no congresso. A gente tem responsabilidade com um grupo grande de pessoas, de amparadores. A gente tem uma representatividade com o grupo extrafísico do nosso passado. E quando eu vi todas essas pessoas, isso me impactou muito, tanto pelo processo parapsíquico que ocorre, quanto que eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida e parecia que eu conhecia há séculos, sabe? Porque
Porque a conversa fluía, tinha assunto, você gostava da pessoa, já sentia um afeto na hora, tinha convergência de objetivos de vida. Então, essa fluência quanto aos objetivos do grupo, para mim, foi um dos maiores diferenciais para eu definir, falar, não, então é aqui que eu tenho que estar. Porque eu não tive essas mesmas repercussões quando eu fui visitar as universidades, quando eu quis escolher minha profissão, sabe? E nem nos grupos da escola, trabalhos que eu tive. Então, porque o objetivo não é só, dentro da Conscienciologia, não é só uma questão de um trabalho voluntário em si, só o objetivo em si, digamos assim, material daquilo, mas a responsabilidade assistencial que a gente tem com o grupo. Né? Tanto o grupo do nosso passado quanto os voluntários aqui, os intermissivistas. Então isso foi o grande definidor e que continua mantendo até hoje. Assim, Entendi. A afinidade é muito diferente. E como vocês comentaram, né, é um reencontro, né? Não é o primeiro encontro pela primeira vez, né? Porque muito provavelmente a gente já tem uma afinidade de várias vidas que predispõe a gente a ter essa afinidade muito forte, né? Quando se reencontra aqui. Inclusive com as próprias consex, muitas vezes, né? Então é um processo multidimensional de reencontro que faz toda a diferença para ter essa afinidade, né? E começar também a ter esse senso de grupalidade, que nem você comentou, né? De ter esse senso de participar, ter essas responsabilidades na Max Pro X. E no verbete Agente Retrocognitivo Inato, o professor Valdo, né, fala que as reciclagens intraconscienciais do inversor faz com que ele desperte a motivação e as retrocognições intermissivas do outro inversor existencial também. E é bem isso que acontece na Semana da Invex. Então, é o exemplarismo ali dos nossos colegas que desperta na gente a mesma memória. Porque isso é uma memória, não significa que a gente necessariamente tenha só a retrocognição barba, cabelo e bigode, né? De tudo se transfigurar. Mas esse sentimento de grupalidade e reencontro é uma retrocognição. Então, as amizades que promovem isso, né? Que é esse link com o grupo. Muito legal. Eu vejo isso. Show de bola. Eu gostaria de saber, vocês já comentaram um pouco sobre essa questão de interação intergeracional durante a Semana da Invex. Para vocês, qual que é a importância de ter essa interação entre várias gerações de inversores durante a Semana da Invex? Olha, para mim foi também extremamente impactante, assim, a geração. As duas pessoas que mais impactaram foi o Felipe Cope e o Marcelo Pascolini. Primeiro que o Felipe Cope, na verdade eu tive contato com o Felipe Cope, ainda nem foi só na Semana da Invex, foi quando ele fez uma itinerância lá em São Paulo para fazer o curso de elaboração do Max Planejamento Invexológico. E foi o primeiro, tipo, inversor veterano que eu conheci e eu fiquei muito impactado com a profundidade teática que ele tinha. Eu falei, assim, fiquei muito impactado. Falei, não, preciso fazer isso, preciso ser tipo ele, assim. E me impactou muito aquilo para ver os resultados da Invex, onde que você pode chegar, porque embora, como a gente falou, o exemplarismo dos nossos colegas já seja impactante, só quando a gente vê alguém que está fazendo isso há 20 anos, às vezes é igualmente impactante também. Né? Às vezes até mais em alguns aspectos. E também foi com o Marcelo Pascolini, que ele tinha um nível de retilianidade pensênica na época, que foi isso que me impactou, assim, que eu falei assim, nossa, se eu conseguir chegar nesse nível de higiene consciencial, de retilianidade pensênica, de manifestação, sabe, homeostática, eu já sou completista, já só de conseguir fazer isso. Então eu fiquei muito impactado também com o nível, com relação ao Pascolini. Então, para mim, essa convivência intergeracional teve essa questão de eu ter uma meta, um foco de onde eu queria chegar. Né? Então, com alguns inversores veteranos me impactaram muito. Na primeira Semana da Invex foram esses dois, assim, que mais impactaram. Aí nas outras, que outras pessoas foram impactando mais também, né? Então, complemento. Né? Como eu já disse, tem aquele reencontro com todo mundo, mas aquelas pessoas que estão mais experientes servem de referência também pra gente que chegar. Pra mim também foi... esse foi um ponto muito positivo, assim. Eu lembro que eu aproveitei bastante os inversores veteranos, assim, principalmente. Lembro que as pessoas que mais me impactaram foi o Felipe Cope também. Lembro que eu falei várias coisas com ele e foi a partir de uma conversa com ele também que eu me posicionei em relação à docência mixológica. Porque eu lembro que eu estava fazendo uma atividade durante a Semana da Invex, ele falou, aí eu fui lá falar com ele alguma coisa da atividade, ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 15. Ele falou, começa a docência, faz a docência rapidinho, você tem um monte de força presencial, vai lá. Aí eu fiquei, nossa, é verdade, né? Eu vou lá fazer as coisas. Aí me animou, me encheu de energia, assim, né? Porque, assim, na Semana da Invex, normalmente a gente entra em crise, né? Nossa, tô atrasado, né? E aí ele me colocou um monte de energia, assim, me colocou lá em cima, né? Aí eu falei, então vou fazer isso, né? Aí comecei voluntariado, enfim, né? Depois fiz as questões da docência. Então, essa foi uma conversa que me impactou, que foi muito importante, assim, ter esse contato. E eu lembro também que teve, né, na primeira Semana da Invex que eu fiz, teve o curso de campo.
E um dos EPCONs era o Marcelo Silva. E eu lembro que também fiz várias perguntas, assim, pra ele, né? Usei ele de cobaia, assim, né? Fiz várias perguntas de várias áreas da vida, assim. Foi muito bom esse contato, né? Com esses inversores veteranos ali. Mas eu lembro que até com os outros inversores também foi muito interessante essa troca. Porque, assim, a gente tem algumas gerações já, né? Mas tinha pessoas, por exemplo, pessoal que tinha já se mudado pra cá. Eu lembro que como eu tava querendo já me mudar pra cá, eu falei, ai, como que foi? Pra vocês. Aí eles falaram, olha, calma, né? Não força a barra. Vai com calma. A gente tem que se planejar. Então isso também foi legal, sabe? Eu acho que enriqueceu muito. Como o Luiz comentou, esse contato horizontal, ele é muito impactante. Esse normalmente é o que gera mais crise na gente, né? E esse contato com os inversores mais velhos, assim, no que a gente, essa troca, gera muito, assim, motivação e perspectiva mesmo, sabe? Assim, olha, a pessoa é uma referência. Olha, quais são os passos, assim, que ela trilhou ali, né? O que ela fez ali para ela estar onde ela está hoje. Então é bem interessante, assim, essa troca, né? Como que isso impacta na nossa intraconsciencialidade para a gente fazer essas classes necessárias e qualificar a nossa teática invexológica, né? Eu acho que essa interação, né, intergeracional e entre inversores é algo que catalisa muito o próprio amadurecimento, né? Tanto o nosso amadurecimento pessoal, mas o amadurecimento do nosso entendimento enquanto a Invexis, porque uma coisa é você ler os 700 experimentos, é você estudar os verbetes sobre inversão existencial, os artigos, se aprofundar do ponto de vista teórico, que obviamente tem a sua importância, mas é diferente de você ter esse contato olho no olho, né? Assim, compreendendo o contexto às vezes e entendendo a prática da Invexis daquela pessoa, daquele inversor mais experiente. Então, acho que isso é muito rico, assim, as atividades que a gente tem de inversor cobaia, assim, de exposição dos inversores veteranos. É uma das modalidades mais ricas, assim, que a gente tem, que eu acho que mais movimenta, né, que o pessoal pergunta, participa e se engaja muito, né, que eu acho que é muito produtivo. E você consegue traçar ali uma conscienciometria, talvez, assim, você consegue ver quais são os trafores que estão em evidência, o que a pessoa às vezes tem dificuldade, né? Quais são os trafares. Então, nesse sentido de quebra de paradigmas, assim, ou de mitos que eu tinha comentado, acho que também tem a ver com isso, né? Você ir aprofundando do ponto de vista intraconsciencial, né? Em determinada referência ali, determinada pessoa, e isso vai ajudando a gente a compreender melhor a vivência da Invexis. Então, acho que isso é importante. Mas é isso, eu ia falar outra coisa, mas se eu lembrar, eu comento depois. Beleza. Uma coisa que eu fiquei pensando, Charles, só para complementar essa questão intergeracional, é que eu vejo que a própria programação da Semana da Invex, ela explora bastante essa intergeração, assim, né? Porque a gente sempre tem atividades que pega-se o pessoal mais novo, o pessoal intermediário, o pessoal mais velho, então dá uma boa, assim, um banho de loja mesmo nesse sentido dessas experiências das diferentes épocas ali, né, dos diferentes tempos de aplicação da Invex. Então acho que isso é muito rico também, porque a gente consegue, como a Gabi falou, né, a gente consegue ver pessoas que às vezes estão no mesmo perrengue que a gente, pessoas que já superaram aquilo, pessoas que já estão assumindo metas até maiores, as metas dos inversores aos 40 anos de idade, por exemplo. Então é muito legal assim a gente fazer onde eu tô, né, onde que eu quero chegar. Então é bem legal assim essa questão que a gente vai até trabalhar agora, né, nessa semana da Invex que vai ter, da cronoevoluciologia, né? Então a gente consegue ver como que a Invex ela evolui ao longo do tempo por esse exemplo das pessoas que estão aplicando a Invex em diferentes etapas da vida, em diferentes tempos mesmo, né? Sim. E o que eu ia comentar de algo importante nessa interação entre as gerações de inversores era do ponto de vista histórico também, porque né, você pode ler um artigo ali que está falando dos marcos, né, da invexologia, qual que foi a história do campo de invexologia, mas quando você ouve um inversor que participou ativamente desse movimento, contando como que foi o processo, às vezes informações que não aparecem, às vezes não estão
escritas, assim, de modo mais explícito, porque às vezes é alguma situação de bastidor. Então, você só consegue aprofundar pessoalmente mesmo. Então, eu acho que tem esse aspecto que eu comentei de você aprofundar na intraconsciencialidade daquela pessoa, né, mais veterana, mais experiente, mas também você ampliar essa visão de conjunto a respeito da história da Invexologia, da Invexis, desde que ela foi lançada, a partir dessa troca de experiência com as pessoas que participaram desde o início, assim, né? Sim. Ah, muito legal. Porque realmente a gente entra em contato com pessoas que estão em faixas etárias diferentes, em momentos evolutivos, que muitas vezes são iguais com base em cada faixa etária, mas cada um com sua exclusividade, né, dos, digamos, desafios que tem que acabar enfrentando. E é interessante essa troca de experiências, até para verificar pessoas que lá na frente hoje estão com nível de autocognição maior, né, de maturidade maior, que você verifica que isso mostra que a Invex deles vingou de fato, né? Digamos, teve sucesso, teve frutos, principalmente intraconscienciais, né? E aí acaba se tornando um exemplo para a gente alcançar isso e futuramente a nossa geração, né? Que também me inclui na geração de vocês, essa Invex geração ser o exemplo, né? Futuro para os inversores das gerações que vão vir. E eu lembro, só para complementar também, que em 2021 também foi importante nesse sentido essa troca intergeracional. Eu lembro que daquela semana da Invex foi algo que marcou essa sensação assim, não desista da Invexis. Vendo ali a experiência dos inversores veteranos que estavam participando naquela edição e o que eles conseguiram assim alcançar, desenvolver, a priorização que eles fizeram, as decisões que eles precisaram tomar, o ônus dessas decisões, e eles colocando daquela forma ali que vai esclarecendo, vai desassediando. Então, você vendo, né, ali a história, né, daquela pessoa, daquele inversor, dá essa sensação de que vale a pena, né, que vale a pena investir. Sim. Thiago, só queria comentar mais uma Com coisinha. certeza, fique à vontade. Em relação ainda a essa questão da intergeração, né? Eu acho que assim, uma coisa que vale ressaltar é que muitas vezes na primeira semana da Invex a gente chega e a gente fica, né? Um pouco meio babando ovo, né? Mas é legal que quando a gente vai entrando mais assim, até no grupo, no voluntariado, como a Gabi comentou em algum momento aqui, a gente vai quebrando alguns mitos também. Então a gente vai vendo assim, ó, cara, a pessoa tá lá, mas ela também tem as suas dificuldades, né? Então, e é bom que, assim, por mais que tenha essa diferença, você ainda consegue ver uma certa horizontalidade. Às vezes, por exemplo, você consegue conversar com a pessoa ali, questões, olha, que a pessoa fala, olha, na sua idade eu também tinha isso. Nossa, na sua idade eu era muito pior. Nossa, na sua idade eu casuava. Tipo assim, então, o que eu queria ressaltar, né, é essa maturidade que a gente também vai construindo ao longo do tempo, assim, até em relação à percepção do grupo, acho que isso é importante, né, porque acho que, como a gente tá falando aqui, né, muito da primeira semana da Invex. A primeira semana da Invex a gente fica muito chocado, muito impactado, fica um pouco assim, vislumbrado, né? Mas é legal também a gente pensar nessa maturidade que a gente vai construindo ao longo do tempo, assim, e como que isso vai reverberando na própria participação que a gente tem nesses eventos de Invexologia, né? Então, de repente a gente entra numa monitoria, né, de semana da Invex, aí a gente vai ver nos bastidores, ver as coisas que precisa desassediar, que a gente vai ser o epicentro ali de arrumar, de colocar a casa em ordem. Então, acho que é legal também explorar esse lado, sabe? E ver como que esse contato intergeracional também é interessante, sabe? Da gente olhar, assim, as pessoas também de forma mais horizontal, né? Pra não ficar um negócio muito, assim, vertical, né? Os inversores veteranos, o pessoal mais velho. Mas também todo mundo aqui tem a sua parcela de responsabilidade em relação ao Max Pro Ex grupal, né? Com certeza. Bom, e agora eu gostaria de saber, vocês também já comentaram um pouco sobre, mas se quiserem aprofundar em algum ponto específico, como que a Semana da Invex auxiliou vocês a serem mais engajados no voluntariado? Tanto na questão, de repente, do Greenvex, da própria docência, né? Vocês três são docentes, inclusive uma docência, de certa forma, bem precoce, né? Digamos assim. Como é que vocês veem que a Semana da Invex ajudou nesse posicionamento para aprofundar na atividade do voluntariado? Porque na Semana da Invex você vê vários docentes, muitos mais novos que vocês, e fala, não, essa é a assistência principal que tem que ser feita. Aí você corre atrás, porque você entra em crise com aquilo tudo. Então, até porque eu fui entender o impacto da docência, a importância da docência, o quanto que a docência leva ao... Porque, assim, de certo modo, a docência, ela é, digamos assim, um fio condutor de todo o seu desenvolvimento dentro do voluntariado, né? Até certo ponto.
Então, e eu só fui entender isso com a semana da Invex, porque até então eu não tinha noção do nível de protagonismo que a docência tinha no desenvolvimento da pessoa no voluntariado. Eu só fui entender isso na semana da Invex, que daí a gente entende a lógica da conscienciologia, vamos assim dizer, né? Então, a questão do trinômio GESCOM, docência e voluntariado administrativo, e o papel de cada um dos três no seu desenvolvimento praxeológico mesmo. Então, eu não tinha essa noção antes de participar da semana da Invex. Acho que é isso, basicamente. Assim, pra mim, a semana da Invex, a primeira que eu participei, né? Ela permitiu com que eu iniciasse o voluntariado, então a partir daquele momento eu falei, vou iniciar o voluntariado. Aí depois, na segunda semana da Invex, eu já estava participando na equipe da monitoria ali, aí foi outra experiência, foi outra semana da Invex, foi outra coisa. Mas eu entendo, assim, que isso que o Luiz comentou também aconteceu comigo, assim, né? A gente vê ali o trabalho, né, que precisa ser feito, que às vezes algumas pessoas estão fazendo, mas a gente também se sente parte. Na semana da Invex, eu percebo que o nosso senso de responsabilidade ele aumenta. Então, assim, tem tudo isso que a gente já comentou, essa troca, essa interação, esse reencontro, mas tem muito forte, pelo menos eu percebi esse senso de responsabilidade. E até o início do voluntariado, para mim, teve muito disso, né? Assim, ó, eu tenho que começar a fazer isso daqui, eu acho que isso é importante, e também eu quero fazer parte desse grupo. O voluntariado, para mim, ele também foi uma forma de eu me posicionar multidimensionalmente, eu quero fazer parte desse grupo da Sindex. E eu lembro que, na época, eu não morava em Foz, né? Morava lá na minha cidade. O voluntariado foi algo que me permitiu sempre estar conectada à Sinvex. Sempre estar conectada à Conscienciologia. Porque eu lembro que o pessoal mandava foto lá no grupo de voluntários, aí eu ficava olhando, via lá as fotinhas no Instagram. Então, sempre foi uma forma, assim, de me manter conectada. E eu acho que é um aporte. E até depois disso, no início, quando eu iniciei o voluntariado, isso permitiu com que depois, né, eu fundasse o Greenvex lá na minha cidade também. Então, depois que eu assumi voluntariado, um monte de coisa assim aconteceu, né? Fundação do Greenvex, a própria docência, a mudança para Foz. Então, eu entendo que o principal fator, né, Charles, em relação assim a uma maior dedicação ao voluntariado é esse senso de responsabilidade que a Semana do Invex traz. Eu ia nessa linha também, assim. Como eu também tive essa sensação, assim, esse senso de grupalidade, esse senso de responsabilidade com o que estava acontecendo aqui em 2016, né, que foi a primeira que eu participei, eu senti essa necessidade de me envolver mais e me contribuir mais. Aquilo me deu o sentimento de eu tenho a ver com isso, assim, eu preciso dar a minha contribuição, fazer parte disso, fazer a coisa acontecer, né? Então trouxe até certo ponto essa autoestima, assim, não, eu preciso contribuir, eu tenho algo a realizar com esse grupo. Então o engajamento ele acabou sendo um efeito assim, né, dessa participação na semana da Invex. E aí, como a gente comentou, né, bem semelhante ao contexto do Luiz, que ele começou a fazer essa reflexão. Poxa, as pessoas hoje que estão coordenando o Greenvex em São Paulo vão fazer a mudança. Então, quem que vai ficar? Alguém precisa puxar. Então, eu lembro que eu também passei por isso, assim, e eu me prontifiquei, assim, né? Eu me coloquei à disposição do grupo. Eu falei, né, olha, eu acho que eu tenho condições de assumir a coordenação do Greenvex lá em Curitiba na época, né? E aí teve essa pesquisa em grupo que a gente também desenvolveu, que eu acho que também foi em função desse engajamento, né, da participação ali na semana da Invex. Então, acho que foram esses efeitos assim principais que me motivaram. Eu tive um período também que eu levava o voluntariado nas Sinvexes e no IPC em Curitiba também em conjunto. Foi lá que eu fiz a formação docente, né? Cheguei a dar um CIP, né? Que era o curso integrado de projeciologia, que hoje até mudou de nome. Então, tudo isso era em função dessa semente, assim, que a primeira semana da Invex acabou mexendo comigo, assim, esse senso também um pouco de urgência que a Paula trouxe, eu também senti, não, eu preciso caminhar com essas coisas, né? E essa crise, assim, de crescimento, ela é muito grande, assim, ela acaba aparecendo muito, assim, na semana da Invex. E quem sabe aproveitar, né, digamos assim, quem se posiciona e começa
mesmo nem tudo estando perfeito, até porque não existe, né? Mas mesmo nem tudo estando calçado, a pessoa começa a ter as primeiras ações. Eu acho que isso que é importante, né? A pessoa tem aquele impacto, não, preciso mexer em determinadas questões, é preciso priorizar algumas coisas, e ela começa, assim, a fazer esses pequenos movimentos. Eu acho que isso acaba fazendo a diferença para a pessoa se manter conectada com o Holopensene e não se distanciar tanto quando ela volta, né? Quando ela sai de Foz e volta para a cidade dela, né? Oh, bacana. Bom, agora eu gostaria de passar por algumas perguntas específicas daí para cada um dos entrevistados de uma vez. Então, a minha primeira pergunta seria para Paula. Como você vê que a Semana da Invex auxiliou em você estar hoje na coordenação geral dos Greenvex? Você vê que tem um impacto positivo para ajudar nesse crescendo, digamos assim, né? Primeiro foi participante de Greenvex, depois coordenadora, e agora coordenadora geral dos Greenvex atualmente. Sim, eu percebo que ajudou, né? Porque, assim, a primeira semana da Invex foi, assim, eu quero fazer parte desse grupo aqui e iniciei o voluntariado. E o que que aconteceu, né? No início comentei aí, né? Como que eu vou fundar a Greenvex na minha cidade? Quem que vai fundar comigo? Eu lembro que nessa semana da Invex que eu participei, a minha irmã, ela teve a oportunidade de vir junto. Inicialmente ela não ia vir, mas depois surgiu uma oportunidade, ela veio para a semana da Invex também. E ela acabou participando das atividades e ela se interessou também pela Invex. E aí eu acabei entrando no voluntariado primeiro, mas eu lembro que, assim, como ela ficou interessada, a gente falou assim, ó, no próximo semestre você também entra no voluntariado e a gente vai fundar a Greenvex. Então, assim, foi em julho de 2017 eu entrei no voluntariado, fiquei 6 meses voluntariando. Em janeiro de 2018 ela entrou no voluntariado, e aí ela entrando no voluntariado, em março de 2018 a gente fundou o Greenvex Conceição. E aí lá, né, a gente fez uma série de atividades e a gente era, por mais que a gente fosse irmãs, né, a gente tinha um posicionamento, assim, bem sério em relação às reuniões. A gente fazia as reuniões no único ginásio que tinha na cidade ali, a gente pediu autorização ali, né, pra fazer na sala, a gente fazia lá. E a gente sempre tinha um posicionamento, assim, de participar da semana da Invex, né, de sempre estar aqui. E todos os anos a gente veio. Mas eu percebo que essa semana da Invex específica, ela ajudou, assim, a me posicionar em relação ao próprio Greenvex, mas eu percebo que as outras foram me dando uma experiência, assim, sabe, Charles? Até uma atualização em relação à Invexologia, que depois, né, em 2021, eu consegui assumir a coordenação geral dos Greenvex. Mas isso foi uma construção, né? Tipo, foi lá, fundei o Greenvex, na verdade, né, comecei a voluntariar, aí depois fundei o Greenvex, depois me mudei para Foz do Iguaçu, depois me formei na docência, e a partir da formação da docência que o pessoal me convidou para fazer parte da coordenação geral dos Greenvex, porque antes, né, não tinha uma estrutura, né? É interessante que até a pessoa que esteja nessa função já seja docente, né? É uma construção mesmo, né? A gente primeiro faz voluntariado ali, depois se forma como docente, a gente depois pega mais liderança. Mas eu percebo que essa primeira semana da Invex teve um significado especial nesse posicionamento greenvexológico. Tipo assim, eu vou fundar a Greenvex, e foi um planejamento mesmo, ó. Vamos voluntariar, depois, né, minha irmã vai lá voluntaria, a gente funda, e aí depois a gente vai construindo isso. Então, foi um crescendo, assim. Entendi. Ah, bacana. Bom, minha próxima pergunta seria para Gabi, então. Como você vê que como é que foi ter participado da Semana da Invex como um epicentro, né? Você já epicentrou a última Semana da Invex que teve, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência totalmente diferente, né, do que eu já tinha tido com Semana da Invex, porque até então eu só tinha participado como aluna mesmo, assim. E desde 2016, eu sempre priorizei estar na Semana da Invex. Às vezes eu não conseguia participar da semana, do evento como um todo, mas pelo menos do curso pós-congresso, algum curso de aprofundamento, eu sempre priorizava viajar, vir até Foz do Iguaçu e participar. Em 2021 foi quando eu realizei a mudança, né, de Curitiba para Foz. E aí, em 2022, foi essa semana da Invex que eu participei como epicentro do evento, junto com a Juliana, que também, né, participou como epicentro junto comigo, que é voluntária aqui da Sinvexes. Então, eu acho que também teve essa característica de construção, assim, né? A semana da Invex de 2022 foi o tema Greenvexologia.
Então tinha muito a ver comigo, na verdade, porque desde 2015 eu participo de Greenvex e eu priorizo assim realmente participar do grupo. Eu acho que até quando eu tiver disponibilidade, assim, até quando eu puder participar de Greenvex, eu vou estar presente, porque eu valorizo, eu realmente acho que é um grupo que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da inversão existencial, principalmente nos primeiros anos assim de aplicação. E eu sinto que eu ainda tenho o que contribuir com o grupo. Então, eu acho que o convite para poder epicentrar a Semana da Invex, né, o evento em si, veio em função disso, assim, né? Dessa priorização do Greenvex, né, do voluntariado como um todo. E eu já tinha tido algumas experiências organizando alguns eventos. Eu acho que isso acabou ajudando, assim, no processo até de confiança do grupo, de me dar essa oportunidade. Então, foi bem marcante, assim, foi totalmente diferente. A interação com a equipe extrafísica foi algo bem marcante, assim, bem diferente. E também foi a semana da Invex que demarcou uma troca de gestão geral, aqui de coordenação geral das Invexes intergeracional. Então, foi a primeira vez que inversores da década de 90 assumiram a coordenação geral. Então, tinha um fluxo, assim, de mudança muito importante. Não foi uma semana da Invex fácil do ponto de vista institucional, mas que aconteceu, assim, que foi muito positiva e fortaleceu muito o grupo, né? O grupo como um todo, assim, a gente pôde debater muito sobre Greenvex, teve essa característica de intergeração, né? Como que foi o Greenvex lá no início, né? E a gente pôde trocar figurinha ali com quem participou lá no início. Então, foi algo que, assim, não tem comparação, né? Participar como aluna e participando como coordenadora ali do evento. Eu também consegui perceber que eu sobrepairei, que também teve essa característica de crise que a Semana da Invex catalisa, mas é como se eu tivesse conseguindo sobrepairar isso, até porque eu estava na função ali de monitoria, né? De ter que coordenar as coisas para acontecer, enfim. Foi um desafio, foi muito positivo, assim, que eu acho que amadureceu muito né, a mim e ao grupo como um todo. Foi a primeira semana da Invexis híbrida, então a gente conseguiu realizar o evento presencialmente aqui no campus de Invexologia depois da pandemia e também online, então teve esse desafio a mais, porque foi uma retomada depois de 2 semanas da Invex somente online. E alguns meses depois, né, isso foi em julho de 2022, e em setembro do ano passado, né, de 2022, o Greenvex Foz do Iguaçu epicentrou um SIG, que foi o 32º SIG, que foi rápido, assim, né, foi pouca diferença de data, e a gente conseguiu melhorar alguns aspectos do que a gente tinha feito na semana da Invex, né, que a gente fez o evento híbrido também, e ficou muito melhor em função dessa experiência prévia com o evento híbrido na semana da Invex. Então, assim, foi muito especial, assim, muito marcante. Bacana. E interessante, né, Gabi? Porque essa semana que você entrou foi do ano passado, teve todas essas questões, né, de troca de gestão, e também o tema foi Greenvexologia, né? E eu lembro que aí você comentando, eu fiquei pensando até em relação a essa resposta, essa pergunta que o Charles fez, porque, assim, foi uma semana da Invex que eu me senti no olho do furacão, assim, né? Porque até a minha atuação em relação à coordenação geral dos Greenvex, eu tive que fazer umas mudanças, assim, tive que começar a ajustar. E eu acho que é legal, porque nesses momentos, assim, desafiadores, até de interassistência, da gente ver, assim, o que eu preciso mexer, o que eu preciso qualificar aqui, são ricos pra gente assumir liderança. Então, assim, eu acho que todo mundo, depois dessa semana aí, saiu mais maduro, né? Saiu mais fortalecido. No momento ali, deu uma descabeladinha, né? mas depois deu uma amadurecida. Sim. Aí eu fiquei pensando nisso, porque foi no mesmo ano, assim, né? Porque eu acabei comentando muito da importância da primeira semana da Invex, mas acho que as outras semanas da Invex ajudaram muito, pelo menos no meu caso, nesse amadurecimento da função que eu estava exercendo. Então, porque assim, na semana da Invex, a gente tem um evento pros Greenvex muito importante, que é a reunião geral dos Greenvex. E, tipo assim, elaborar pautas até para essa atividade, né, é uma coisa que a gente acaba tendo que pensar mais, elaborar mais detalhismo, porque a Semana da Invex é um evento que agrupa os Greenvex presencialmente, né? O pessoal vem pra cá. Então a gente tem que fazer um evento assim que seja
impactante para as pessoas que estão vindo, que a gente consiga ter um bom aproveitamento, né? Então eu acabei lembrando disso também. Foi uma experiência interessante, né? Bacana. Foi a primeira semana da Invex que eu participei e Olha foi muito só! bem representado. Foi um baita do evento. E foi aí que você se posicionou em relação ao Greenvex Cascavel Exatamente. também, né? Hoje a gente tá tocando os trabalhos do Greenvex Cascavel por causa desse posicionamento na semana da Invex. Você vê, tá tudo conectado. A Gabi lá de Cascavel. É verdade. Exatamente. E agora o Charles reativando, né? Então tem muito essa interação, esse link. É bem interessante essas inter-relações. Tem mesmo. Bom, e agora então a pergunta específica do Luiz. Você tem muitas pesquisas já publicadas, né, verbetes, artigos. Eu gostaria de saber como que a Semana da Invex auxiliou na qualificação do seu autodidatismo, para dar sequência nessas pesquisas. Legal. Com relação a isso, sim, eu sempre valorizei bastante a parte da pesquisa. E teve até, a Gabi comentou no início, daí eu até não comentei porque eu queria comentar agora. Aí que tem relação com exemplares das outras pessoas apresentando e você não apresentar também, que gerou muita crise. Até porque, na verdade, na primeira semana da Invex que eu participei, em 2016, eu mandei um artigo e não foi aceito, porque eu não pesquisei muito, enfim, faltou algumas coisas. Aí na semana da Invex seguinte, 2017, eu falei, não, preciso escrever alguma coisa e vou publicar. Daí o primeiro artigo que eu publiquei na semana da Invex, né, na revista, era o parapsiquismo na fase iniciante do Max Planejamento Invexológico. Aí eu estudei tudo que podia de parapsiquismo e de Max Planejamento. E eu sempre gostei de ter que as coisas ficassem bem estruturadas, assim. Então, isso foi a primeira coisa que sempre me ajudou, porque eu gosto que eu acho que é importante, a pessoa ela tem um objetivo mais prático com o estudo dela, senão não fica meio teoricona, dispersiva. Então, eu sempre tentei nortear a parte da pesquisa linkada à docência e às publicações. Então, acho que isso é um dos primeiros pontos. Aí eu lembro que uma outra, citando aqui as mais relevantes, né? Uma outra que para mim foi bem importante ter publicado também, foi um artigo que eu publiquei em 2019, que foi, o tema do artigo foi Fundamentos do Greenvex, que teve uma época que eu estava no técnico científico, na época, aí pediram para eu fazer um curso, Fundamentos do Greenvex. Aí eu estudei tudo que tinha de Greenvex e me impactou o quanto que não tinha um artigo que fosse de fato completo sobre Greenvex. Daí eu falei, nossa, não tem nada. Então, primeiro que a gente já tem um autodidatismo, daí, porque eu tive que estudar tudo que tinha, né, para fazer, e daí eu lembro que na época a gente fez esse curso e fez o manual. No caso, na época tava eu e a Camila, daí a Camila fez o manual e eu fiz o curso. Daí a gente ficou muito impactado com isso, daí ela já fez o manual, fez o curso, daí eu falei, então eu já vou fazer o artigo também, daí eu já fiz e atualizei isso. Legal. Né? Então, teve essa questão. Aí, depois, eu acho que uma das mais relevantes também, que foi na Semana Vex do ano passado também, que hoje, inclusive, eu acho que é uma das coisas que eu tô mais dando continuidade agora também, inclusive, enfim, em outros verbetes e outras pesquisas, que foi, eu apresentei um verbete, um artigo que chama O Legado Mental Somático do Greenvex. Aí me chamou a atenção também porque em 2020, na Semana da Invex, que o tema foi Invexologia, não, 2021 que foi Invexologia, né? Isso. Foi. É de 2022 que foi de Greenvex, né? Que foi que eu publiquei Sim. esse. Que daí teve uma abordagem histórica e me impactou muito que não tinha nenhum artigo que falasse histórico do Greenvex. Daí eu falei, nossa, não tem nada sobre isso. E isso começou a me gerar uma crise, assim, que não tinha nada. Daí acho que era porque eu precisava escrever alguma coisa. Em 2022 eu falei assim, não, então eu vou fazer esse artigo, que daí já supra essa lacuna também, porque não tem nada. Aí daí eu fui e fiz esse artigo também, Legado Mental Somático do Greenvex. Então, a Semana da Invex sempre foi pra mim, assim... Porque ele é o maior fórum de pesquisa da Invexologia. Então, se você fica bem atento, você consegue perceber as principais lacunas da pesquisa invexológica ainda. Então, para mim, sempre foi muito motivador perceber isso, perceber as lacunas de conhecimento que há no grupo, que as lacunas de conhecimento que tem na teoria conscienciológica e invexológica. E para quem gosta dessa parte de pesquisa, fica tudo muito claro, assim, na Semana da Invex, nos artigos, nas revistas, você vai acompanhando a evolução dos anais e você percebe que as coisas que vão ficando. E daí, se a carapuça serviu, então é pra gente fazer. Então, pra mim, sempre, a Semana da Invex sempre teve esse efeito pra mim, assim, né? Justamente pra conseguir suprir essas lacunas. Entendi. Legal. Bom, então agora a gente volta para as perguntas para todos de uma vez. Eu gostaria de saber qual foi o momento mais marcante na visão de vocês em qualquer uma das semanas da Invex. O que vocês consideram que mais impactou vocês positivamente? Nossa, difícil essa pergunta. Difícil essa pergunta.
Tararã. Pensando. É porque muitas coisas marcaram, tá? Não é porque a gente tá sem conteúdo, não. Ai, ai. É que eu acho difícil dizer uma coisa que marcou. É que, tipo assim, não teve um momento específico na semana da Invex que marcou. Mas assim, se for ter um momento, na primeira semana da Invex, foi quando teve o lançamento da sede lá embaixo. Da sede aqui. Tanto que tem várias fotos da semana da Invex que você olha, assim, as pessoas estão muito sorridentes e muito felizes. Então foi muito marcante aquele momento. E daí eu lembro que tava o Marcelo Pasquini e o Alexandre Nonato discursando, falando sobre o lançamento daquela sede, enfim. Eu não sei explicar muito bem, mas era uma felicidade extrafísica muito grande de reencontro do grupo mesmo. É que agora, eu acho difícil, assim, nas outras semanas da Invex, eu acho que eu vi poucos momentos, assim, desse sentimento de felicidade, assim, tão grande quanto foi naquele momento em especial. Daí eu já pensei isso algumas vezes, mas é que o que foi interessante? Porque se a gente olha a história, assim, das pessoas que estão hoje na Sinvex, a Sinvex passou por uns momentos difíceis, aí quando o Marcelo Pasqualini e o Alexandre eles chegaram em 2014, eles começaram um movimento de reaglutinação de alguns inversores. E esse movimento ele aconteceu mais fortemente lá em 2016, que foi que hoje as pessoas que estão no colegiado chegaram na Sinvex para valer, na semana da Invex, e começaram a assumir o destino de se mudar para a Foz. Sim. Então acho que foi naquele momento ali que teve o lançamento da Sandy, que daí tem inclusive várias fotos mostrando que você vê felicidade no rosto das pessoas, é muito marcante isso. Eu acho que foi por causa disso, assim, tipo, aí chegaram, sabe? Tipo, Legal. se reencontrar finalmente. Então eu acho que esse foi o momento mais marcante, assim, pra mim na semana da Invex. Charles, olha, teve vários momentos marcantes. Toda a semana da Invex. A primeira, eu acho que eu fiquei pensando aqui o que me marcaram ao longo das todas que eu participei. A primeira, o mais marcante, foi o reencontro com os colegas. Na segunda, foi em 2018, o mais marcante foi ter participado da monitoria, porque aí eu vi mais ou menos os bastidores, também foi ter apresentado o primeiro artigo no Congresso. Foi o primeiro artigo que eu apresentei na vida. A primeira publicação que eu apresentei na vida, isso também foi marcante. E pensando assim, principalmente nas últimas aí, né? A última especificamente, o que mais foi marcante pra mim foi que, assim, foi uma semana da Invex do ano passado que eu tava com bastante crise, assim, sabe, de crescimento. Tava com alguns incômodos, coisas que eu precisava reciclar, coisas que eu mitos que eu precisava desconstruir. Tava bem em crise, assim. E uma coisa que me marcou muito foi o dia do lançamento da Alameda Técnica de Viver. Então eu lembro que. Eu não lembro exatamente se foi o lançamento, mas eu lembro que teve uma atividade nessa do ano passado que a gente estava ali no salão e aí foi passado um vídeo da Alameda Técnica de Viver com aquela música. Eu lembro que apagaram a luz, aí né, teve ali aquele vídeo. E depois a gente foi lá, desceu lá na Alameda pra ver, né? Pra, enfim, inaugurar, acho que era uma coisa assim, mas eu lembro do vídeo. E eu lembro que pra mim esse foi o momento mais marcante da semana da Invex, pelo menos do ano passado, assim, porque eu tava cheia de crise e aquele vídeo, ele resgatou todo o significado pra mim de tudo, sabe, assim. Porque muitas vezes em momentos de crise a gente fica perdido, né? Fica ali autoassediado. E aí ter visto aquele vídeo da Alameda, que foi um vídeo que eu vi quando eu cheguei na Sinvex, que eu vi né, antes de eu vir pra Foz, ter visto aquele vídeo, eu lembro que eu emocionei, né, chorei e tal. Bom que tava escuro, ninguém viu, né? Mas eu lembro que resgatou todo o significado, assim, da Invexologia na minha vida, sabe? Então eu acho que pra mim acho que de todos mesmo, acho que esse foi o momento mais marcante da semana da Invex, assim, sabe? Que foi a última, né? É interessante ver como que a gente vai amadurecendo, né? Crescendo. Na verdade, os dois momentos que vocês trouxeram também participei, também foram muito marcantes para mim, né? Que tem essa força, assim, do Holopensene de Invex, né? E do grupo. Foram ambas as situações que reuniram muitas pessoas. Mas eu diria, assim, do ponto de vista mais pessoal, que um momento mais marcante da semana da Invex para mim foi ano passado, na Assembleia Geral da Sinvexes, que é uma reunião que a gente tem, que faz parte da programação da Semana da Invex, que foi quando
teve essa troca, né, de gestão dos Verdade. coordenadores anteriores, da Flora Miranda e do Leonardo Neves, para a assunção ali do Igor Moreno e da Ibs Lourenço. E aí teve um momento de agradecimentos, assim, né, que a gente acaba fazendo, né, nessa reunião. Nossa, eu até chorei nisso daí. E quando acabaram, assim, me agradecendo em função ali de ter participado junto com a Juliana, né, nós duas, da coordenação do evento, teve uma mudança de holopensene, assim, muito específica. É como se eu tivesse, de fato, assim, a sensação dos amparadores também agradecendo naquele momento. Legal. E aquele padrão, assim, aquele banho de energia vincou, assim. E é interessante, Gabi, no seu caso, né, observando, que essa última semana da Invex, ela teve que ter um desassédio maior, né? Porque a gente teve uma troca de gestão geracional, né? Então, até eu imagino que você teve que ter mais força na peruca ali, né? É interessante isso que você tá trazendo, assim. Tem um impacto, né? Mas a semana como um todo, ela precisa envolver toda a instituição, né? Todos os voluntários precisam se envolver para o evento acontecer. Sim. Então, acho que é isso. Muito bom. E, na visão de vocês, qual palavra sintetiza a participação na semana da Invex? Um de cada vez, por favor. Ô, Charles, essas últimas aí, né? Vamos lá. Uma palavra. Ou, na cabeça de vocês, o que é participar da semana da Invex? Em poucas palavras. Se for num termo, eu diria retrocognição intermissiva. Pra mim é isso. Eu ia falar reencontro intermissivo, que tá bem parecido, assim, né? Que tem muito essa energia de curso intermissivo. Eu acho que é balanço infecciológico grupal. Legal. Pô, ótimos termos. Muito bom. Bom, a gente já está chegando na nossa reta final. Tem mais algum tópico que vocês gostariam de comentar, que a gente não abordou aqui, sobre a semana da Invex? Não, eu acho que eu poderia, assim, comentar que não tem tanta relação com a semana da Invex, mas até a partir do convite, assim, que a equipe da expansão fez para a gente participar aqui da entrevista, eu acabei buscando resgatar algumas anotações antigas e eu senti falta de algumas anotações, de alguns momentos específicos, assim, da minha vida. Então, eu diria que, né, para quem está assistindo, né, para quem pretende participar da semana da Invex, ou também para quem já é voluntário, que já participa há vários anos do evento, de valorizar esse processo do registro pessoal das anotações. Isso é um banco de dados que a gente vai formando ao longo do tempo muito rico, porque o tempo vai passando e tem detalhes, tem informações, tem acontecimentos que podem ser até muito marcantes e muito importantes, mas a gente acaba esquecendo, né, ao longo do tempo, ou não consegue fazer o link entre um evento e outro. Então, eu deixaria esse recado, assim, que eu acho que vale a pena para quem vai daqui, sei lá, 5, 10 anos, continuar participando da semana da Invex, ter o registro dessa semana da Invex agora em julho, pode ser muito rico. Que a gente vê a maturidade na prática, né? Exato. Gente, não, ó, uma coisa que eu queria comentar, tá, Charles? Assim, ó, da primeira até hoje, quanta coisa que muda, né? Sim. Não, eu tava comentando com a Gabi esses dias, né? A gente tava conversando sobre a atividade que a gente faria aqui. Tava comentando, nossa, Gabi, a primeira semana da Invex que eu vim, eu era bobinha, viu? Porque eu ficava fascinada com as pessoas. E aí depois, isso que eu acho que é muito legal da semana da Invex, né? E assim, da gente fazer todos os anos, porque a gente vai se atualizando, vai atualizando a imagem uns dos outros, vai atualizando sobre a Invexologia em si, vai fazendo esse aprofundamento da teática invexológica, né? Então, eu acho que uma coisa que eu acho que é bem importante também, além disso que a Gabi comentou dos registros, é a gente, se puder, né, sempre que puder, participar de todas as edições da Semana da Invex, para a gente conseguir fazer esse balanço invexológico pessoal, grupal, porque é uma forma da gente fazer um balanço, né, da nossa Invex, assim, né, o que eu preciso mexer, eu tô já há 2 anos com essa crise, o que tá rolando, e também atualizar as pessoas, né? Nossa, lembro lá do fulano, olha como ele era, olha como ele tá agora. Então, por exemplo, eu conheci os 2 aqui na primeira vez que eu vim. Todo mundo mudou. Isso é ótimo, né? Todo mundo tá reciclando. Isso é muito legal, assim, a gente vai construindo essas amizades, essas interações, vai tendo as crises, vai reciclando, né? Isso é muito importante, assim.
queria reiterar a questão das anotações também, porque na minha primeira semana da Invex eu fiz um diário de todos os dias. No final do dia eu fazia uma síntese de como foi o dia, minhas principais reflexões. E hoje faz muita diferença ter isso registrado. Na hora a gente não percebe, mas 5, 10, 15 anos depois... 15 anos, não sei, porque não faz tanto tempo assim, mas foi em 2016, então fazem já 7 anos já. Então eu percebo a diferença que faz eu conseguir revisitar essas anotações. E reiterando, fazendo uma conclusão também, é que a semana da Invex ele é um mega catalisador evolutivo e proexológico para o inversor existencial. E se você aplica a técnica da Invex, a maior catálise, o maior investimento, a maior ferramenta, ou seja, a melhor coisa que você pode investir para você acelerar seu processo evolutivo é a semana da Invex. Porque dificilmente você vai conseguir mexer em hábito, mexer em alguma coisa na sua rotina, ou mexer com mais profundidade sozinho. Porque quando você vem na semana da Invex e você percebe a força da Max Prexel do Paulo, isso mexe profundamente com a sua memória intermissiva. E não tem como você sair igual. Então, se você de fato está procurando acelerar sua evolução, se você quer ampliar sua interassistencialidade, se você quer ampliar e aprofundar a sua responsabilidade com o grupo intermissivo, com o extermissivo e com a CCCI, eu vejo que a semana da Invex é a melhor ferramenta para isso. E os fatos orientam as pesquisas. Então, se a gente olha os resultados de participar de várias semanas da Invex em série, a gente percebe esses resultados. Que ano após ano é catálise após catálise, crise após crise, crescimento após crescimento, recim após recim, e as pessoas vão melhorando. E a gente vê que o principal momento de catálise, de balanço, de aceleração evolutiva é a semana da Invex. É o principal evento de Invexologia, né? Então, assim, até uma coisa que eu fico pensando. Qualquer pessoa aí, ó, se for pra fazer só uma atividade de Invexologia no ano, faça a semana da Invex. Esse é a cereja do bolo, é o evento. E o bolo inteiro também. É o bolo inteiro também, não é só a cereja. Muito bom. Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao final de mais um Teática Inversiva. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, lembre de se inscrever no canal e compartilhe o vídeo com pessoas que podem estar interessadas na semana da Invex, né? O evento desse ano está imperdível. E para mais informações, lembre de acessar o site da Sinvex, sinvex.org, ou clicar no link na descrição do vídeo também, que vai ter o link para acessar as informações sobre a semana da Invex. Bom, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Foi um bate-papo, né? Muito bom, muito produtivo. E então a gente se vê nos próximos vídeos do Teática Inversiva. E lembre também de conferir os 2 outros episódios do Teática Especial sobre a semana da Invex, que também estão muito bons. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. E a gente se vê nos próximos Teáticas. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal.